E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu resolvi trazer uma dica de vocabulário para vocês que eu tenho certeza que vocês já ouviram as pessoas utilizando de forma errada. Já ouviram as pessoas falando peoples quando queriam falar pessoas, tá? Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês, que existe sim uma maneira de falar isso, mas tem alguns detalhes, tá? Meu nome é Natália Passos, hoje então vou explicar isso aí para vocês para não acontecer mais esse tipo de erro. Olha só, a gente aprende que, né? Pessoa em inglês é person. Cuidado a pronúncia, muita gente quer falar person, não é person, é person, tá? E aí então person seria pessoa. He is a very good person. Ele é uma pessoa muito boa, tá? No singular, usando normal. Aí vem o people. People já significa pessoas. Eu não vou ir por aquela lógica de acrescentar um S no finalzinho. Eu não vou fazer isso, eu não vou dizer peoples. Existe a palavra peoples, mas é um outro contexto. E aí normalmente as pessoas usam de forma errada. Elas falam peoples porque elas querem falar pessoas, mas quando na verdade people já significa pessoas. Eu não vou acrescentar aquele S ali. Então vamos ver esse exemplo aqui. There are many people here. Há muitas pessoas aqui. Então estou usando, né, no plural, não vai S lá. É só people, tá? Prestem bastante atenção. Já aqui eu tenho persons. Eu vi que person significa pessoa no singular. People, pessoas, né? Então no plural. E aí o persons, tá? Mas aí também não é pessoas no plural? Sim, é pessoas no plural, porém isso é usado mais em coisas assim mais legais ou então coisas científicas. Não é muito comum a gente ver por aí, tá? Então eu coloquei aqui só pra gente ver, né? A gente tem que saber que sim existe, que não está errado, mas a gente não vai encontrar isso muito por aí. Who are the persons responsible for that? Quem são os indivíduos, né? Então, olha, já posso traduzir até para indivíduos, né? Fica uma coisa mais formal. Quem são os indivíduos responsáveis por isso? E aí, então, eu usei o meu persons. Por último, eu coloquei aqui, então, o nosso peoples, tá, gente? E não é no sentido de pessoas. O que acontece? People pode ser a tradução de povo. Por exemplo, se eu quisesse falar o povo brasileiro, eu falaria Brazilian people. Sem S, porque é um povo só. Agora, se eu quero falar vários povos, aí eu vou sim poder usar o meu peoples. Só que aí, como eu comentei agora, esse peoples não é no sentido de pessoas, ele é no sentido de povos. Olhem só essa frase. The indigenous peoples have different cultures. Os povos indígenas, eles têm culturas diferentes. Então, eu tô falando povos, é mais do que um, ele tá no plural. Certo, pessoal? Então eu espero assim que vocês não cometam mais esse erro. Eu sei que é difícil a gente lembrar porque vai muito no automático, né? Mas a questão então do people e peoples existe sim, existe persons, mas a gente tem que saber como usar cada um deles. Se vocês ficarem com dúvida, vocês comentem lá embaixo e aí a gente responde para vocês.